Olá, terceiro ano, nós vamos começar aí uma pincelada sobre a matéria da segunda semana, qual a diferença entre monarquia e república. Logo de início tem a saudação, caro estudante, nessa semana você vai conceituar as formas de governo, monarquia e república, destacando suas especificidades no Brasil. Nesse sentido, irá compreender as razões que levaram nosso país a ser o único da América a adotar o regime monárquico, sem considerar a breve experiência monárquica do México. E vai perceber também o processo histórico que possibilitou o nascimento da República no Brasil, destacando, entre outros aspectos, a manutenção da enorme desigualdade social entre as elites e a população pobre. Monarquia e República no Brasil, mudanças e permanências. Quando a gente estuda lá o sexto ano, a gente vê que a história é feita de mudanças e permanências. Quando refletimos sobre a monarquia, nossa atenção volta-se para a Europa, em especial a Inglaterra. Isso aí é recorrente mesmo, a gente sempre pensa na Rainha Elizabeth, na família imperial inglesa, pensamos também na série The Crown. A tradição e os eventos em torno da realeza britânica são motivos de curiosidade em todo o mundo e estimulam especulações nas mais variadas mídias a respeito da vida pública e privada da corte. Então, pouco que a gente sabe sobre monarquia hoje, a gente sabe sobre a monarquia inglesa. É interessante notar que o Brasil também apresentou durante grande parte do século XIX um regime monárquico com todo o requinte e sofisticação existentes no Velho Mundo. Mas, afinal de contas, o que significa monarquia? Vamos passar aí para vocês o conceito de monarquia dado pelo PET. É o nome dado ao regime político comandado por um monarca, que pode ser um rei, um imperador, um príncipe. Esse monarca ele exerce o poder de modo hereditário e vitalício. Hereditário passa de pai para filho. Vitalício ele exerce até o dia da sua morte. E é sem qualquer consulta ao povo. O local onde o monarca vive, o local onde o monarca trabalha, é chamado corte, e os cidadãos da monarquia são referidos como súditos. Tal sistema de governo predominou em todas as sociedades humanas até o final do século XIX, momento em que o regime republicano, a ser preferido pela maioria dos países, passa a ser então preferido. O período imperial brasileiro está dividido em três fases: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O destaque do primeiro reinado, que dura de 1822 até 1831, é a renúncia do imperador Dom Pedro I, cujo governo esteve pautado no autoritarismo. A gente pode lembrar aí de alguns episódios em que Dom Pedro I usou de seu autoritarismo, como, por exemplo, a Confederação do Equador e a outorgação da Constituição de 1824. Essa atitude levou ao desgaste da sua relação com a elite política e econômica do país. Então, além de ser autoritário, ele não tinha habilidade com o Congresso. No período regencial, 1831 a 1840, o ponto importante de análise gira em torno das disputas políticas entre conservadores e liberais e das revoltas provinciais que denunciavam a situação de miséria e abandono vivenciado por boa parte da população. Realmente, o período regencial é o período mais conturbado da história brasileira, o período mais confuso, mais revoltoso. O último período, o segundo reinado, é marcado por importantes eventos no Brasil, como a Guerra do Paraguai.
É o período mais longo, o período mais estável, mas a partir de 1870, como a gente viu na semana anterior, as coisas vão se deteriorando. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo. De novo, falo que falamos disso semana passada. E a chegada de milhares de imigrantes. Então, aí a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. O golpe militar que conduziu à proclamação da República deu fim à monarquia em 15 de novembro de 1889. Então, o Brasil ele tem, por tradição, a ameaça e a consolidação de golpes militares, a começar pela própria proclamação da República, que é considerada um golpe militar. A palavra república se origina do latim res publica e busca designar coisa pública. A ideia principal desse termo se concentra no princípio de que os escolhidos para o controle do Estado seriam responsáveis por atender os anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que pertence a todos. Então, é um governante escolhido democraticamente. E ele deve cuidar da coisa pública, daquilo que pertence a todos. Por isso, cabe ao condutor da República um compromisso com a sociedade de afastar os seus interesses particulares para beneficiar os projetos de Estado. Exatamente nesse ponto, a República Brasileira não se mostrou sempre fiel ao princípio proposto para tal conceito. Muitos são os exemplos na história da nossa República do uso da máquina do governo para atender a interesses pessoais ou de situações de má gestão dos recursos públicos. Isso é muito atual, você vê isso a toda hora na televisão, por todos os lados. Através do estudo das primeiras experiências republicanas no Brasil, percebe-se como muitas vezes o significado profundo do termo república foi esquecido por indivíduos e grupos que dominaram a política ao longo do tempo. Então, o sentido original da república foi se perdendo. Não obstante, o regime republicano pode ser considerado um passo importante rumo a uma possível democratização da sociedade. Avanços e retrocessos marcaram o caminho da República Brasileira em direção a uma sociedade mais justa e democrática. Comparando aí república e monarquia, é lógico que a república é uma opção melhor. Por isso, a gente acredita que o sistema republicano ele vai se aperfeiçoando com o tempo, apesar de suas mazelas. É importante ressaltar que, para os defensores da República, o novo regime viria acompanhado de uma modernização das instituições políticas e também da sociedade como um todo. Então, nós estamos vendo isso aí no contexto de 1889, da proclamação da República, que tudo seria melhor. E não foi. Ocorre que as contradições sociais, modernização versus miséria, versus exclusão social, presentes nesse cenário, resultaram em conflitos de várias ordens. Nas cidades e no campo, eclodiram movimentos que denunciavam e exigiam mudanças significativas na estrutura social. A gente pode lembrar aqui, revolta no campo, a Guerra de Canudos, revolta urbana, a gente pode lembrar da revolta da vacina, entre outras. Verifique aí no seu PET algumas figuras demonstrando a situação da República, algumas charges. História do Brasil, Brasil Imperial e Republicano, primeira fase, por meio de charge. Primeira charge, Dom Pedro I, dançando com uma moça bonita, e ela diz: a Constituição é para todos, majestade. Quase todos, eu estou acima dela. Isso apareceu aí no nosso PET falando do poder moderador. Apareceu aí no primeiro bimestre, nós recordamos bem disso. Logo em seguida, existe uma charge em que há uma população inteira com faixas à mão. Eu vou ter que dar um zoom aqui para a gente poder ver o que está escrito nesses cartazes.
O que significa isso? Que não precisamos mais de ir à igreja para casar. Então, no meio tem aí a República, e aí tem casamento civil, separação entre igreja e Estado, naquela folhinha ali, divisão dos poderes, sistema presidencial, unidade federativa. A Chat está falando aí da separação, além de outras características da Constituição de 1891, da separação entre igreja e Estado. E, por último, essa charge aqui à direita, mostrando Dom Pedro II com várias mãos, segurando várias pastas, e as pessoas fazendo uma saudação a ele. Disponível em Ensinar História, joelza.com.br, caricaturas do Segundo Reinado, crítica com humor e ironia.